Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos assistem pela web. Quero solicitar aos senhores vereadores que anotem as suas presenças, por favor. Havendo o número legal, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão, 13ª sessão ordinária de 2 de maio de 2022, às 19h10. Solicito a vereadora Márcia que faça a invocação divina, pedindo a Deus proteção pelos trabalhos dessa casa, pelos nossos munícipes, e depois ouviremos o hino de Hortolândia. Senhor Jesus, agradeço por mais essa noite de trabalhos, que o Senhor venha abençoar o trabalho de cada vereador aqui, que luta para a melhora do nosso município. Deus abençoe aos nossos trabalhos, as famílias de todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Passagem para tropeiros, assiste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte, nos
Bom. Coloco em votação a ata eletrônica número 14/22 da 12ª sessão ordinária de 25 de abril de 2022. Aprovada por 17 votos. Nobres pares, esta casa recebeu 20 expedientes vindo do Poder Executivo e mais 6 expedientes vindo de outras fontes que já constam aí na pauta eletrônica distribuída a Vossas Excelências. Solicito, neste momento, ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas nesta noite. 59/2022, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que dispõe sobre a criação do curso de defesa pessoal para vítimas de ameaças ou violência doméstica. Projeto de Lei 60/2022, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Infantil do Jardim Nova Europa. Projeto de Lei 61/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 700 mil. Projeto de Lei 62/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Banco de Ração. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Item 1. Ofício GP 237/2022 do Poder Executivo, protocolado em 27 de abril de 2022, que solicita a retirada do projeto de lei 46/2022 de sua autoria, que altera, ementa e introduz alterações na lei número 3.932, de 7 de março de 2022, tendo em vista a prioridade de tramitação do projeto de lei 29/2022, apresentado pelo Poder Legislativo, de matéria idêntica a essa propositura. Item 2, ofício GP 238/2022 do Poder Executivo, protocolado em 27 de abril de 2022, que solicita a retirada do projeto de lei 47/2022 de sua autoria, que altera, a ementa e o artigo 1º da lei número 3.929, de 25 de fevereiro de 2022, tendo em vista a prioridade de tramitação do projeto de lei 25/2022, apresentado pelo Poder Legislativo, de matéria idêntica a essa propositura. Item 3, ofício GP 239/2022 do Poder Executivo, protocolado em 27 de abril de 2022, que solicita a retirada do projeto de lei 48/2022 de sua autoria, que altera, a ementa e o artigo 1º da lei número 3.930, de 25 de fevereiro de 2022, tendo em vista a prioridade de tramitação do projeto de lei 28/2022, apresentado pelo Poder Legislativo, de matéria idêntica a essa propositura. Nobres pares, foram apresentadas 103 indicações que vão ser encaminhadas ao Poder Executivo para que aquele poder possa aproveitar e tomar as medidas que eles entendam ser necessárias em relação às indicações apresentadas. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador Nego. Gostaria que o senhor pudesse consultar o plenário para a gente poder fazer a inversão da pauta e irmos direto à ordem do dia, já que os documentos são todos assinados.
O nobre vereador Nego solicita a inversão da pauta e, neste momento, eu coloco em discussão o pedido. Não havendo oradores, eu encaminho a votação. Os que concordam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Sendo assim, solicito aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que anotem as suas presenças, por gentileza. Enquanto os vereadores fazem, quero aqui saudar o secretário de Serviços Urbanos. Estou mudando você de secretaria. Saudar o Mignon, secretário de Habitação, que está aqui conosco. Saudar também o apóstolo Marques, pastor, apóstolo, mas pastor, porque esse é o melhor nome que nós podemos ter, que está aqui conosco, homenageado que foi por essa casa, está aqui para que no intervalo possamos entregar a ele a moção que foi aprovada por unanimidade dos nobres pares. E saudar a todos vocês, senhores e senhoras que aqui se encontram. Para a gente é sempre um grande privilégio recebê-los aqui na nossa sessão. Bom, havendo o número legal, eu inicio a nossa ordem do dia com as matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1. Senhor presidente, Sim, questão de ordem, por gentileza. Sim, vereador. Vai começar a fazer a leitura dos projetos? Igualmente, é isso? Isso. Eu gostaria de estar pedindo vista de dois projetos de lei, o 97 de 2021 e o 117 de 2021, por favor. Eu lembro que a secretaria, o 97... 117. Item 6 e item 7. Está em discussão o pedido de vista do vereador Nego. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores, sai da nossa pauta pelo tempo regimental e retornará na próxima semana. Solicito ao primeiro secretário, então, que proceda a leitura do item 1. Item 1, discussão única do projeto de lei 53/2022, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo. Nobres pares, o presente projeto tem as assinaturas suficientes para o regime de urgência especial, porém, ele consta somente com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Justiça e Redação para... Desculpem. Solicito à Comissão de Finanças e Orçamento e Bem-Estar Social para se manifestarem sobre o projeto de lei 53 e também o 56. Projeto de resolução também número 2 e número 3/22. Para tanto, eu suspendo a sessão pelo tempo necessário para que esses pareceres sejam dados e assinados, e logo está suspensa a sessão. Ok? Senhores vereadores e a todos presentes, pediria que cada um pudesse tomar o seu assento, para que a gente possa retomar os trabalhos, saudar o pastor Rocha, que está aqui conosco nessa noite. Seja sempre bem-vindo aqui. Nobres pares, saudar aqui o presidente do Sindicato dos Servidores, que aqui conosco está também nessa noite. Quero pedir a todos que possam fazer um silêncio para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos nessa noite. Com o retomando os trabalhos e já com os respectivos pareceres assinados, está em discussão o projeto de lei 53/22. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado por 18 votos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da nossa pauta. Item 2, discussão única do projeto de lei 56 de 2022, de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária da remuneração dos servidores do Poder Legislativo do município de Hortolândia. O presente projeto tem as assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e consta com os pareceres favoráveis. Sendo assim, eu coloco em discussão o projeto de lei 56/22. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 18 votos. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 3 da nossa pauta. Projeto de Resolução 2/2022, de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a devolução de bens inservíveis da Câmara Municipal à Prefeitura Municipal de Hortolândia. O presente projeto tem as assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e os pareceres estão todos assinados e são favoráveis também. Sendo assim, eu coloco em discussão o projeto de resolução 2/22. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 18 votos. Solicito ao primeiro secretário que leia o item 4 da nossa pauta. Item 4, discussão única do projeto de resolução 3/2022, de autoria da mesa diretora que dispõe sobre as normas de utilização de veículos da Câmara Municipal de Hortolândia. O presente projeto tem as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Assim sendo, coloco em discussão o projeto de resolução 3/22. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 17 votos. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta. Item 5. Discussão única do veto 1/2022, de autoria do Poder Executivo, que veto total ou autógrafo número 25/2022, referente ao projeto de lei número 130/2021. Esse veto que está posto a um projeto de lei da minha autoria, eu voltei para discutir com o Executivo por entender que o Executivo votou
vetou pelo mérito e não pela constitucionalidade, tendo em vista que a própria Comissão de Justiça e Redação deu parecer contrário ao veto. Assim sendo, eu solicito aos vereadores que se sentirem à vontade de me ajudarem a derrubar o veto, por mais que eu não vote, mas solicito a derrubada do veto por parte de Vossas Excelências. Ok? Mas todo mundo fique à vontade para votar como entender, sem nenhum tipo de problema em relação a isso. Continua em discussão? Não havendo oradores, à votação. Por 17 votos, foi derrubado o veto do senhor prefeito. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 8 da nossa pauta. Discussão única do projeto de lei número 148 de 2021, de autoria do vereador e presidente dessa casa, Paulo Pereira Filho, que institui no município de Hortolândia o mês da consciência negra. Consta com pareceres favoráveis, porém teve uma emenda modificativa, também de minha autoria. Então eu coloco em discussão a emenda modificativa. Não havendo vereadores, não havendo oradores, vai à votação a emenda. Aprovado por 17 votos a emenda. Já com a emenda modificativa aprovada, eu coloco em discussão o projeto de lei 148/21. Não havendo oradores, à votação. Aprovado por 18 votos. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Quero rapidamente fazer uma manifestação do voto do projeto de Vossa Excelência, parabenizando, inclusive, porque nós já tínhamos uma data no mês de novembro e agora Vossa Excelência apresenta um projeto de lei que todo mês de novembro pode e deve ser trabalhado, sobretudo nas escolas, com relação à questão da consciência negra. Parabéns, presidente, e parabéns aos nobres colegas que votaram favoravelmente. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do
Item 9 da nossa pauta. Discussão única do projeto de lei número 151 de 2021, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, Uzaca, que dispõe sobre a denominação do portal de boas-vindas na estrada municipal Teodor Kondiev. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 151/21. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 18 votos. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 10 da nossa pauta. Discussão única do projeto de lei 151/2021, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, que dispõe sobre a denominação do portal de boas-vindas da Avenida São Francisco de Assis. Com pareceres favoráveis, vai à discussão do projeto de lei 152/21. Com a palavra. Com a palavra o vereador Zaca. Presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, rapidamente eu vou falar, já agradeço também pelo voto do projeto de lei anterior, que era da Eliane Tosetti, no portal, e agora para a Eliane Valim, né, que a maioria de vocês conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer, que foi servidora do nosso município, né, desde os 3 anos, né, morou aqui na cidade de Hortolândia, desde 76, infelizmente foi acometida por um câncer, né, e nos deixou, né? Então a gente é uma forma singela de estar homenageando a Eliane Valim, assim como acabamos de fazer com a Eliane Tosetti também, e peço o voto de vossas excelências. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 18 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 11 da nossa pauta. Item 11, discussão única do projeto de lei 154/2021, de autoria da vereadora Márcia Cristina Campos, que dispõe sobre a responsabilidade de socorro por atropelamento imediato a animais que estejam em bens públicos e tenham lesão ou sofrimento em decorrência de acidentes e da outras providências. O projeto de lei, ele tem pareceres favoráveis, então eu coloco ele em discussão. Não havendo oradores, vai à votação o projeto de lei 152/21. Estava lendo o item 10. O projeto consta com pareceres favoráveis, porém teve emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Assim sendo, eu coloco em discussão a emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação a emenda. A emenda aprovada por 17 votos,
Eu coloco em discussão o projeto de lei 154/21. Vai à votação. O projeto foi aprovado por 17 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 12 da nossa pauta. Item 12, discussão única do projeto de decreto legislativo número 25/2021, de autoria dos vereadores Paulo Pereira Filho, Aparecido Antônio Meira, Daniel Laranjeira, Derli de Jesus Atanásio Bueno, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Enoque Leal Moura, Márcia Cristina Campos, Orlando César Andretta, Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa e Valdecir Alves Pereira, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense a Ieda Manzano de Oliveira. Nobres pares, eu quero pedir ao primeiro vice-presidente para que assuma aqui a cadeira, para que eu possa usar a tribuna. Senhor presidente, gostaria de usar a palavra. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Paulo, presidente dessa casa. Nobres vereadoras, vereadores, apresentei o título de cidadã. Presidente, o senhor pode me passar essa pauta aí, por favor? Eu apresentei o título de cidadã não sozinho, e aqui eu quero fazer jus e agradecer ao vereador Meirinha, Daniel Laranjeira, o vereador Derli, o vereador Edmilson Zaca, vereador Edivaldo, vereador Enoque, vereadora Márcia, o vereador Orlando, o vereador Reginaldo, vereador Nego, assinaram conjuntamente também esse título de cidadão. E eu queria aqui, ao pedir o voto à doutora Ieda Manzano de Oliveira, dizer da importância dessa senhora à frente de alguns trabalhos na cidade de Hortolândia. O que Hortolândia tem ganho e a tranquilidade que ela tem gerado à cidade de Hortolândia. A doutora Ieda, ela vem de uma experiência só em área pública, trabalhou na Assembleia Legislativa, trabalhou em algumas agências regionais, fez trabalhos em campanhas políticas, ou seja, uma pessoa que chegou em 2005 na cidade de Hortolândia para ocupar a Secretaria de Administração da nossa cidade e terminou gerando um fazer e uma velocidade tremenda. Por quê? Com cada obra que aqui nessa cidade está sendo realizada, aprovada por essa Casa de Leis, sempre precisou do amparo da Secretaria de Administração, que ela continua à frente, para dar o trabalho, para dar o tom, para dar velocidade às licitações, de fazê-las com a lisura que sempre fez e necessárias para que as obras possam acontecer. Nós estamos vendo aí a verba dos empréstimos que foram feitos, transformados em obras, graças também ao desenvolvimento da doutora Ieda. E em alguns momentos da nossa cidade, e vossas excelências aqui lembram, quando ataques foram feitos, que diziam que tinha sido feito um desvio aqui, que tal projeto, tal situação estava errada, eu me lembro de um dia que sentei com a doutora Ieda e falei para ela assim: doutora, tem alguma verdade no que estão dizendo? E ela falou para mim assim: vereador, não tem. Tudo que aqui foi feito dentro da mais perfeita ordem.
E depois de alguns anos, as denúncias apuradas, o que nós percebemos é que tudo que foi feito na Secretaria de Administração da nossa cidade foi feito dentro da legalidade da mais perfeita ordem. Por toda a contribuição que a doutora Ieda tem dado à frente dessa secretaria, por todo o trabalho que ela tem feito, nós apresentamos esse título de cidadão hortolandense, para demonstrar a ela que nós temos orgulho de tê-la como filha dessa terra. Por toda a ajuda que ela dá para essa terra, é fundamental que ela continue nos ajudando para fazer com que a cidade de Hortolândia continue avançando. Então, nobres pares, solicito a cada um dos vereadores aqui presentes, a votação é secreta, mas que vossas excelências possam, através do seu voto, honrar também a doutora Ieda por todo o trabalho que ela tem feito em benefício da cidade de Hortolândia. Muito obrigado. Pelos vereadores, o documento continua em discussão. Com a palavra o vereador Jonathan. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria aqui também de agradecer a doutora Ieda pelo trabalho e parabenizar a doutora Ieda pelo trabalho sério que ela tem feito à frente da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoa da nossa cidade, e que, sem dúvida, presidente, ela tem feito a diferença, trazendo toda essa agilidade nos processos aí, em questão das obras que o senhor citou aqui. Então, gostaria aqui de parabenizar e dizer que será uma honra poder participar desse título hortolandense para uma pessoa que merece. Obrigado, vereador Jonathan. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nego. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, quero também aqui, presidente, dizer que o senhor pode contar com o meu voto pela pessoa que a doutora Ieda é. Realmente uma secretária competente, uma secretária que tem nos atendido com todo o carinho do mundo, com a humildade de sempre. Pessoa que, quando a gente tem dúvidas em alguns projetos, quando a gente tem dúvida no que fazer para fazer bem, fazer certo, a gente tem ligado e ela tem atendido a todo momento, nos atende sem marcar agenda. E é uma dessas questões que a cidade nossa vem crescendo por causa de profissionais desse naipe. E realmente é uma secretária que faz a diferença, né? Como nós temos outros secretários também que fazem a diferença. Por isso que o meu voto é positivo, pode contar com o meu voto para essa pessoa maravilhosa que vem ajudando a nossa cidade a crescer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nego. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Aldemir. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero parabenizá-lo, senhor presidente, por esse documento de muita valia referente quando se trata a pessoa da doutora Ieda. A doutora Ieda, eu não conhecia a doutora Ieda até o momento da minha posse. E eu tive um probleminha e precisei de um favor dela. Ela prontamente me atendeu com o maior coração, entendeu? Quando se dispôs a resolver essa demanda e foi resolvida através do trabalho dela. E daí por diante, como eu disse, eu não conhecia a doutora Ieda, daí por diante eu passei a conhecê-lo mais e realmente admirar o seu trabalho. É uma mulher que realmente dedica o seu tempo todo em prol do nosso município. Então, eu venho ali acompanhando o seu trabalho e parabenizando por tudo que ela tem feito, que representa para nosso município. Então, parabéns, senhor presidente, conte com o meu apoio, conte com o meu voto, e fico feliz por fazer parte desse documento também, assim, votando a favor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aldemir. Continua em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Luiz. Presidente, nobres pares, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela propositura a uma pessoa, a um título de cidadão, eu penso que tem que ser para realmente a pessoa merecedora. O título de cidadão não é uma brincadeira para a gente estar dando para qualquer pessoa, porque apareceu, porque é amigo, porque fez um favorzinho para mim, ou para outro ali. É uma coisa importante, um título importante da nossa cidade, tem que ser realmente dado para pessoas como a doutora Ieda. A doutora Ieda, não só porque é presidente do nosso partido, é uma pessoa séria, discreta e competente.
Então, conte com o meu voto, presidente. Obrigado, vereador Luiz. Continua em discussão. A palavra. Palavra ao vereador Regis. Senhor presidente, nobres pares, vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, primeiramente queria agradecer aqui o público presente, mas também agradecer o presidente do Sindicato do Servidor Público, Zé Carlos Bispo da Paz, lá. Agradecer os demais aí pela presença. Senhor presidente, também queria parabenizar e agradecer Vossa Excelência por me convidar para fazer parte desse título, né? Título esse merecido, salvo me engano, senhor presidente, até um dos mais merecidos dos últimos anos aqui nessa casa. Uma pessoa de grande competência, uma pessoa que faz o poder executivo andar, porque se não fosse ela, acho que nós teríamos muito problema lá. Esse tempo atrás, eu lembro que tinha um projeto aqui nessa casa, como eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, eu, de pronto, fui lá correndo, estava quase na hora da comissão, quando eu cheguei lá, está acontecendo assim, assim. Ela pegou rapidamente, nos deu os pareceres de como que foi, como tinha que ser feito, né? Mudamos uma palavrinha tão simples, que tem hora que para a gente aqui uma vírgula significa uma frase inteira, né? E ela está sempre de prontidão para nos atender e mostrar o seu trabalho aqui. Senhor presidente, pode contar com o meu voto, pode contar com o meu apoio, e sempre quando for um título dessa envergadura aqui, estamos aqui para votar consciente e votar no bem do nosso município. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Regis. Continua em discussão. Com a palavra, presidente. A palavra ao vereador Edivaldo. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo também pela confecção desse documento. Fico muito honrado em ter participado também da assinatura dessa honraria. A doutora Ieda, uma pessoa bastante dedicada, né? Às vezes as pessoas nos criticam quando entregamos algum título de cidadão para um servidor, acham que eles estão fazendo a obrigação deles. Todos estão fazendo sua obrigação, mas ela passa, ela excede aquela carga dela, como foi dito por vários nobres aqui, a qualquer momento que a gente precisa tirar uma dúvida dela, e a tranquilidade que ela nos dá, né, da gente saber que a nossa cidade está sendo conduzida e administrada da melhor maneira possível, que a gente fica isento de qualquer problema futuramente aí. Então, parabéns pela propositura, e proposituras desse nível pode sempre contar com a minha assinatura, presidente. Obrigado, vereador Edivaldo. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação, votação secreta. Já foi, só o Clemente. Por unanimidade, 19 votos sim, foi concedido o título de cidadão hortolandense à doutora Ieda Manzano de Oliveira. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura. Sim, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do item 13 para melhor análise. Gostaria que fosse consultado o plenário. Sim. Solicito, vereador Clodoaldo solicita vistas do item 13. Eu coloco em discussão o pedido. Não havendo vereadores inscritos para falar, eu coloco em votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Sai pelo tempo regimental o item 13, que é o projeto de decreto legislativo 26/21. Nobres pares, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 14 da nossa pauta.
Item 14, discussão única do projeto de lei número 177 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Lipaus, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol localizado no bairro Chácaras, Açaí. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 177/21. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Lipaus. Projeto. Eu não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna, mesmo que de uma forma simples, e a simplicidade tem tudo a ver com esse projeto de lei aqui hoje, pedir o voto de toda a Câmara Municipal para que faça justiça a essa honraria ao Cícero, mais conhecido como Cirção, lá do Santa Esmeralda. E quando a gente para lembrar do Cícero, e já foi aprovado aqui hoje, apresentado pelo vereador Zaca, a denominação de um bem municipal aqui, de uma das vítimas de uma doença que tem levado muitos hortolandenses, e o Cícero é mais uma dessas vítimas que nos deixou de uma forma absurda, nos deixou de uma forma dolorosa, nos deixou uma saudade que insiste em não passar. O Santa Esmeralda, presidente, é um bairro que tem 12 ruas. Dificilmente algum morador do Santa Esmeralda já não foi ajudado, já não foi ali alvo de ajuda por parte do Cícero, que chegou aqui em Hortolândia, quando ainda pertencia a Sumaré, no ano de 1980. Uma pessoa atuante sobre o futebol de várzea no município de Hortolândia, flamenguista, fanático, nunca fechou a porta da sua casa para atender aqueles que precisavam de uma ajuda. No município de Hortolândia, vereadores, nós temos algumas pessoas que vale a pena a gente falar. São pessoas anônimas, são pessoas que passam pela gente e muitas vezes não são enxergadas. Muitas vezes as pessoas falam, nós escutamos, mas nós não ouvimos. Muitas vezes as pessoas fazem grandes feitos e não são reconhecidos e nem remunerados pelos feitos que fazem. Existem pessoas que acordam durante o dia e quando voltam para a sua casa e os seus filhos lhe perguntam quantas pessoas precisaram ser ajudadas por aquelas pessoas, por aquela pessoa, ela fala, olha, eu não consigo contar, mas eu sempre conto as pessoas que eu não consegui ajudar. O Cícero, ele era um ajudador. O Cícero, ele era um amigo. Confesso que, no meu caso, um amigo mais chegado do que um irmão. O Cícero era uma pessoa que ele tirava da boca dele para dar para aqueles que estavam precisando. Ele era uma pessoa humilde, trabalhador, não tinha grandes cargos, não tinha grandes salários, mas tinha um espírito empreendedor e ele tinha aquilo que nós mais precisamos. Ele acreditava nas pessoas. Ele acreditava que ele fazendo aquele pouquinho que ele podia fazer, ele iria fazer a diferença na vida das pessoas. Esse projeto de lei, vereadores, ele coloca o nome do Cícero no campo do Açaí. É uma homenagem justa, é uma homenagem que nós precisamos entender. O Cícero faz parte de um grupo de moradores que vieram para o município de Hortolândia, vieram de outro estado. No caso aqui, foi aquela crise lá daquela geada do café, lá do Paraná, que queimou, foi aquela tragédia que queimou. O Cícero veio com a sua família para a cidade de Hortolândia, que pertencia a Sumaré na época. Quantas pessoas vêm de outros estados, de outros locais, e trazem junto à sua bagagem a esperança para a cidade de Hortolândia. A cidade que abraça, a cidade que acolhe, a cidade que cresce, a cidade que de grandes obras, a cidade que deu um salto que a gente não consegue nem imaginar, de uma arrecadação de torno de 130, 140 milhões do ano de 2004 para 1 bilhão de arrecadação do ano de 2022.
É algo de se tirar o chapéu, é algo de aplaudir a cidade de Hortolândia. Hoje eu pude ouvir em uma reunião com a prefeitura o planejamento estratégico para a cidade para os próximos 30 anos, e é algo de se tirar o chapéu, e é algo da Câmara Municipal poder abraçar esse projeto e fazer com que ele aconteça, porque isso fará com certeza a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que um projeto tão simples como esse, de homenagear um daqueles milhares que são anônimos, que passam muitas vezes despercebidos, que falam, não são ouvidos, que gritam, não são escutados, que pedem socorro e não são atendidos, que chamam, que clamam por justiça e muitas vezes morrem clamando sem ter uma resposta. São homenageados na sua morte. Mas esse projeto de lei é o projeto de lei que eterniza, que por ali passou um guerreiro, que por ali passou um amigo, que por ali passou um irmão. E o nome dele é Cícero. E eu tenho certeza que todos nós, ao vermos esse projeto, ao vermos a placa daquele campo de futebol, nós vamos nos lembrar e vamos nos espelhar que todos os dias nós podemos melhorar e nos tornarmos pessoas melhores. Então eu gostaria de pedir para os vereadores a gentileza de estarem votando a favor, de estarem aprovando esse projeto, porque é uma honraria mais do que merecida. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Eduardo. Continua em discussão? Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Enoque. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Márcia, anonimato, né? Eu queria pedir a permissão do Eduardo de usar essa fala pela emoção que você me proporcionou. Todos nós conhecemos Cícero, todos nós envolvidos na política conhecíamos o Cícero e a Ivete, né? O Santo Esmeralda, quando você chegava, era um ponto de referência, era o Cícero. A padaria Vitória, que era o começo do retorno do Cícero. Mas eu quero dizer a você, Eduardo, que esse anonimato que você falou, que tem tantos Cíceros na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, eu quero dizer para você que essa emoção é que a última vez que eu tive com Cícero foi lá em 2010, lá na casa dele, e ele falava assim para mim: cabeça, cara, eu não vou desistir, esse bairro um dia vai ser um bairro maravilhoso. Essa é uma justa homenagem, Eduardo. Conte com o meu apoio, que Deus abençoe a Ivete e toda a sua família. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Votos, 17 votos, foi aprovado o projeto de lei 177/21. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 15 da nossa pauta. Item 15. Discussão única do projeto de lei 15/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o repasse da cota patronal referente à contribuição previdenciária do município, inclusive de suas autarquias e fundações, ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Hortolândia, Hortoprev, nos processos de pagamentos e de precatórias e requisição de pequeno valor.
Os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 15/22. Não havendo oradores, vai à votação. Votos, foi aprovado o projeto de lei 15/22. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 16 da nossa pauta. Item 16, discussão única do projeto de lei 19/2022, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na Lei nº 2.231, de junho de 2009, que institui o programa Auxílio Moradia no município de Hortolândia. Com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 19/22. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 18 votos. Nobres pares, chegamos ao final da nossa ordem do dia e aí vamos reiniciar o expediente com 20 requerimentos para leitura e discussão. Mas antes, eu gostaria de suspender a sessão e convidar todos os vereadores e vereadoras na sala de reuniões rapidinho para que eu possa colocar ali uma questão. Retomamos a nossa sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Já estamos transmitindo? Sim, me inscrever na tribuna livre. Vereador. Vereador Clodoaldo, por favor, inscreva o vereador Enoque na tribuna livre. Vereador Edivaldo também tinha pedido questão de ordem? Vereador Edivaldo pediu questão de ordem para inscrição, né? Questão de ordem, presidente, sim. Ok. Estão inscritos. Nobres pares, retomamos então, entramos no expediente. Eu solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do requerimento 229. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador Clodoaldo. Gostaria de consultar o plenário em relação à possibilidade de nós aprovarmos os requerimentos e as moções em bloco. Vereador Clodoaldo solicita a votação em bloco de requerimentos e moções. Está em discussão. Não havendo, a votação. Os vereadores que concordam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Solicito que os secretários possam ler de maneira intercalada os requerimentos e depois as moções. Por favor. 29/2022, que requer informações sobre as aulas de zumba no ginásio poliesportivo Victor Savalar. Documento de autoria da vereadora Márcia Cristina Campos. Requerimento 232/2022, que requer informações a respeito do acúmulo de areia no lago do Parque Socioambiental Lago da Fé. Requerimento de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo. Requerimento
233 de 2022, que requer informações sobre implantação de abrigo no ponto de ônibus no Jardim Nova Hortolândia. Requerimento número 244 de 2022, que requer informações sobre os jogos da melhor idade que aconteceu na cidade de Casa Branca. Requerimento número 245 de 2022, que requer informações sobre o cronograma para a realização de pintura e manutenção de sinalização de solo em todos os cruzamentos, ruas e avenidas do Jardim Amanda. Requerimento número 247 de 2022, que requer informações sobre o combate à dengue no Jardim Amanda. Requerimento número 248 de 2022, que requer informações sobre dragagem do leito e reflorestamento das margens das lagoas do Jardim Amanda. Requerimento número 250 de 2022, que requer informações sobre instalação de temporizador para pedestre no semáforo da Avenida Santana com a Avenida Brasil, no bairro Jardim Amanda. Todos os requerimentos de autoria do vereador Jonathan Domingues. Requerimento 234 de 2022, que requer informações sobre o esgoto irregular despejado nos córregos que desaguam na Lagoa do Jardim Amanda. Requerimento de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Requerimento 235/2022, que requer informações sobre as condições do quiosque localizado dentro do pátio do CIER, o Centro Integrado de Educação e Reabilitação. Requerimento de autoria do vereador Eduardo Lipaus. Requerimento número 236 de 2022, que requer informações sobre o passivo do Fundef e Fundeb, conforme Lei Federal número 14.325 de 2022. Requerimento número 237 de 2022, que requer informações sobre o cumprimento do artigo 2º da Lei 14.164 de 2021. Ambos os requerimentos de autoria do presidente dessa casa e vereador Paulo Pereira Filho, o Paulão. Requerimento 238/2022, que requer informações sobre o projeto de implantação de estacionamento rotativo no município de Hortolândia. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Uzaca. Requerimento 239/2022, que requer informações sobre implantação de rede de coleta de esgoto no núcleo Furlan. Documento de autoria do vereador Carlos Rodrigues de Oliveira. Requerimento número 240 de 2022, que requer informações sobre o cronograma de execução de serviço de limpeza em espaços públicos do município. Requerimento número 241 de 2022, que requer informações sobre a situação erosão na rua Frederico Alves da Costa, no Jardim Nova Hortolândia. Requerimento número 242 de 2022, que requer informações sobre obra de canalização no Vila Real. Os três requerimentos são de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, o Meirinha. Requerimento 243/2022, que requer informações sobre a ampliação do teste do pezinho no Hospital e Maternidade Governador Mário Covas. Documento de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Requerimento 246/2022, que requer informações sobre Centro de Atenção Psicossocial CAPES Vida 3. Documento de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno. Requerimento número 249 de 2022, que requer informações sobre obras de modernização, ampliação do trevo da Avenida da Emancipação com a SP 101, rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença. O documento é de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva. Moção 95/2022, moção de parabenização ao governo do Estado de São Paulo pela instalação de canil em centro de detenção. Moção 96/2022, moção de parabenização ao deputado e delegado Bruno Lima pelo envio de verba e ao DPBE, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Hortolândia, pela realização de castração de cães e gatos. Moções de autoria da vereadora Márcia Cristina Campos. Moção 99/2022, moção de parabenização em comemoração ao Dia do Oftalmologista.
Moção 100/2022, moção de parabenização em comemoração ao Dia Mundial de Higienização das Mãos. Moção 101/2022, moção de parabenização em comemoração ao Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos. Moções de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Moção número 102 de 2022, moção de parabenização ao Banco de Alimentos de Hortolândia pelos 15 anos completados no dia 27/4 de 2022. A moção é de autoria do vereador Enoque Leal Moura. Moção 103, 2022, moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo e à concessionária Rodovias do Tietê para que realizem estudos e posterior construção de viaduto no trevo de acesso da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença com a Avenida Emancipação em Hortolândia. Documento de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira. Moção 104, 2022, moção de apelo ao laboratório DMS Burnier, localizado em Hortolândia, na Avenida Olívio Francischini, para melhorar sua infraestrutura de atendimento. Moção 105, 2022, moção de apelo à Unimed para alterar regra de atendimento laboratorial para a empresa DMS Burnier Laboratório. Documentos de autoria da vereadora Marciene Rego Pessoa Campos de Albuquerque. Moção de apelo à Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a criação, através do projeto de lei, da carteira de identificação da pessoa com doença para âmbito estadual. Moção de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Moção 107, 2022, moção de parabenização pela realização do evento primeiro Rosolém Game of Skate na Praça A Poderosa. Moção de autoria do vereador Jonathan Domingues. Moção número 108 de 2022, moção de parabenização ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP, pelos valiosos trabalhos realizados em prol da população hortolandense. O documento é de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno. Nobres pares, lidas as moções e requerimentos, os documentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marciene. Marciene, é a senhora, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, servidores da casa. Os dois documentos que eu apresento são duas moções. Elas são moções de apelo. Uma é moção de apelo à Unimed para alterar a regra de atendimento laboratorial para a empresa DMS Burnier Laboratório. A Unimed, ela passou a ter uma regra para o atendimento laboratorial, que as pessoas que precisam fazer, colher atendimentos laboratoriais, por exemplo, exames de sangue, entrega de exames de urina, de fezes, a pessoa precisa estar indo ao laboratório. Porém, quem é conveniado à Unimed, ela só pode agora se dirigir a um local específico para fazer essa coleta. Por exemplo, hoje, a Unimed, nós temos pessoas que são usuárias, né, aderiram ao convênio da Unimed, aqui na nossa cidade e nas cidades vizinhas, por exemplo, como Montemor. E a Unimed, ela colocou a regra de cadastrar somente um laboratório da rede DMS para fazer esse atendimento de coleta. Por exemplo, nós temos 2 laboratórios do DMS aqui na nossa cidade. Um na Olívio Francischini e um no Jardim Mirante, ali próximo ao Mário Covas, Hospital Mário Covas. Porém, pela regra da Unimed, só o laboratório da Olívio Francischini, ele pode atender esses conveniados do plano de saúde da Unimed. A mesma coisa acontece com a nossa cidade vizinha Montemor. Nossa cidade vizinha Montemor, ela também tem um laboratório DMS. Porém, pela regra da Unimed, ela não pode atender esses conveniados na cidade de Montemor, mesmo tendo o laboratório DMS. Essas pessoas que precisam fazer essa coleta têm que sair da cidade de Montemor, se dirigir ao laboratório da DMS aqui na Olívio Francischini, para fazer
essa coleta. Então, o que acontece, pessoal? Todas as pessoas que vêm de Montemor, que tem o convênio da Unimed, todas as pessoas da nossa cidade que precisam dos atendimentos pela Unimed, têm que se dirigir ao DMS da Olívio Francischini. O que acontece? Acontece que lá o laboratório da Olívio Francischini, o DMS, está superlotado. Muita demanda de pessoas da Unimed, de outros convênios e de atendimento particular, que precisa do atendimento. A DMS aderiu em atender essa regra, só que ela não tem a estrutura para atender toda essa demanda que vem da cidade de Montemor, da nossa cidade, dos outros convênios e das pessoas que precisam do particular, né? Que vai lá e paga na hora quando precisa do atendimento. Então, as pessoas passam horas esperando por esse atendimento. Não há um atendimento prioritário para as pessoas que estão passando mal ou que estão com um atendimento emergencial. Então, o que eu peço aqui, senhor presidente, nobres pares, é que a Unimed faça uma alteração nessa regra, que ela libere para que todos os laboratórios da DMS possam atender as pessoas que têm o convênio da Unimed, para desafogar o laboratório e que as pessoas não fiquem do lado de fora aguardando para serem atendidas. O laboratório já até alugou uma salinha ao lado para atender essa demanda. Só que mesmo alugando essa salinha ao lado, não comporta a demanda. Tem pessoas ficando do lado de fora. Tem pessoas que entram lá dentro, está superlotado. O senhor pode aguardar lá fora? A pessoa vai ficar no sol, ela está doente. Em muitos momentos ela está doente. Ela não vai num laboratório porque ela vai simplesmente fazer um examezinho basiquinho. Tudo bem, ela pode ir para fazer um exame de rotina? Vai, mas ela também vai para fazer um atendimento, às vezes, muitas vezes, emergencial, né? Que precisa ter um pouco mais de conforto, né? E o que a gente vê lá não é isso. As pessoas estão sofrendo, aguardando por horas por esse atendimento, tendo que ficar do lado de fora, né? Não tem um atendimento preferencial. Então, já que a DMS, o laboratório DMS, aceitou essa regra de atender todos os conveniados da Unimed, da cidade vizinha Montemor e da nossa cidade, e atender também as demandas dos outros convênios e as pessoas que procuram pelos atendimentos particulares, que ela possa oferecer um local maior, né, em que as pessoas possam ficarem sentadas, e que também as pessoas que estão com atendimento prioritário possam ser atendidas, né, por essa prioridade. E que, assim, é muito difícil para a pessoa que procura um local na hora que ela está precisando, que é na hora da doença, ela ficar sofrendo, esperando. Então, eu peço a todos os nobres pares que se sensibilizem com as pessoas que estão há horas aguardando por esse atendimento. Elas pagam caro pelos convênios, pelos os atendimentos particulares, elas pagam caro por esse serviço, não é barato. Então, eu peço a todos os nobres pares se sensibilizem com essas pessoas que estão aguardando, com essas pessoas que estão doentes e estão lá aguardando há horas. Está tendo uma falta de respeito, né? E também a Unimed que altere essa regra, que deixe que todos os convênios da rede possam atender os conveniados da Unimed, para que possa desafogar esses laboratórios específicos que estão sendo colocados como regra. Uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção. As moções e requerimentos continuam em discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador Clodoaldo. Depois o vereador Regis. Senhor presidente, nobre vereadora Marciene, vereadora Márcia, todos os pares que nos acompanham, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o requerimento de minha autoria, número 243 de 2022, onde eu requeri informações sobre a ampliação do teste
do pezinho no Hospital e Maternidade Governador Mário Covas, em nossa cidade de Hortolândia. Vereador Edivaldo, em 2021, especificamente no dia 26 de maio, foi sancionado pelo presidente da República a lei federal que amplia os testes de pezinho, né? Nós temos aqui, através do Programa Nacional de Triagem Neonatal, atualmente nós temos 6 testes que são executados após o nascimento dos bebês. Nós temos aproximadamente, média dos últimos 3 anos, 1.400 nascimentos em Hortolândia, no Hospital Municipal Mário Covas. E, atualmente, são somente feitos 6 testes. E com essa lei federal que foi aprovada o ano passado, o teste deve contemplar 50 doenças podem ser identificadas a partir da aprovação dessa lei, que foi aprovada, como eu disse, pelos deputados federais, pelos senadores e sancionadas em 26 de maio de 2021. E a lei fala que o governo federal tem um prazo de 1 ano para se adequar. Então, nós estamos no mês de maio, vereador Aldemir. Então, o governo federal ele tem que se adequar, os municípios e os estados também se adequarem para que possa fazer, então, a detecção, né, dessas novas doenças através do teste do pezinho. Então, esse requerimento, ele vem com essa ideia, né? Atualmente, então, os novos testes, ele vai ser só para que todos entendam. O governo federal pediu um prazo, né? Porque realmente é difícil implementar de forma imediata. São 50 doenças no total, mas eles vão dividir em 5 etapas. E essa primeira etapa, que deve começar agora no dia 26 de maio de 2022, vai contemplar aproximadamente 16 doenças, né, que estão relacionadas ao excesso de hemoglobina e também excesso de fenilalanina. Então, é de extrema importância que o nosso município também se adeque. Eu até conversei um pouquinho para entender na Secretaria de Saúde. O município tem simplesmente a função de fazer a coleta. Esses testes são executados na Unicamp, em outros lugares e não no município. Mas eu acho que vale a pena a gente já começar a cobrar, não sei se o governo municipal, mas o governo estadual ou federal, para que isso seja implementado em nosso município e em todo o Brasil também. E aí, falando da importância, o vereador Derli, que trabalha muito nessa questão também da pessoa com deficiência, nós sabemos o quanto é importante você identificar, fazer o diagnóstico, né? Quando você identifica o bebê, a doença antecipadamente, você consegue melhorar e muito a vida desse bebê, desse recém-nascido, dessa criança no futuro. Então, é de extrema importância. Esses dados eles podem ser até utilizados também pelo município, né, em relação a políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então, coloco aqui à disposição, gostaria muito que os vereadores pudessem aprovar esse documento para que a gente possa buscar esses testes na nossa rede. Obrigado. Obrigado, vereador Clodoaldo. Os documentos continuam em discussão. Vereador Regis. Senhor presidente, mais uma vez, volto aqui a essa tribuna. Gostaria até de parabenizar a todos os nobres pelas proposituras do documento de grande relevância, mas queria também já me adiantar, senhor presidente, e pedir a assinatura em conjunto de 2 requerimentos de vossa autoria, o 236 e o 237, tá? E vou me ater apenas a 2 moções que a nobre companheira Marciene propôs nessa noite de hoje, que eu achei bem importante, né? A moção que fala aqui do Instituto e a moção que fala aqui
da Unimed. Só achar aqui. Senhor presidente, ela colocou primeiro a moção 104, que fala da DMS, e colocou a moção de apelo também para a 105, que fala da Unimed. Queria me ombrear, nobre companheira, até pela propositura do seu documento, a relevância do acontecimento, tendo em vista que eu vejo aqui, senhor presidente, no nosso município, a DMS, eu acho que vem até contemplando, né, tentando crescer, colocando à disposição alguns outros espaços, alugou o terreno vizinho ali para que possamos pegar e fazer um estacionamento, tentando melhorar a sua estrutura. Então, assim, vejo também de importância fazer esse apelo a ela, que ela possa pegar e também contribuir, né, para a moção 105, que Vossa Excelência colocou aqui para a Unimed. Né? A Unimed, tendo em vista de vários convênios que a gente vê aí, senhor presidente, eu acho que é uma das mais caras que existe hoje no país. Um sistema de saúde que só venha a usufruir das pessoas consorciadas, e na hora que a gente mais precisa, é um caos. Manda a gente pegar e fazer exames em tal lugar fora do município. No caso aqui da cidade vizinha Montemor, manda vir usar o sistema em Hortolândia. Das cidades vizinhas aqui do lado também, Sumaré, manda vir usar Hortolândia. Isso é lastimável, né? Falei com o outro, né? É muito ruim para a cidade. Não dá para aceitar essa situação. Na época que nós passamos pela crise da Covid, a gente passava ali, chegava a ter 230, 240 carros esperando no sol. E hoje, com tudo que a DMS tenta fazer, ainda é pouco. Por quê? Porque essa unidade de saúde chamada Unimed impôs um jeito de trabalhar para a DMS que é impossível. Nós temos mais órgão aqui no município que tem espaço para atender. Nós temos mais um salão aqui da DMS, perto do Hospital Mário Covas, que pode abrir para atender essas pessoas. E não deixar o cidadão hortolandense, o cidadão de Montemor, o cidadão de quem seja, de qualquer outro município que venha para esse município, ser atendido de forma precária, ficar no sol e na chuva à mercê. Então, por isso, nobre par, eu gostaria de pedir também para vocês a colaboração e a assinatura em conjunto desse documento e aprovação. E de antemão, vereadora, pode contar com o meu voto, e tudo que for para engrandecer a população de Hortolândia pode contar comigo. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Regis. Continua em discussão os documentos. Com a palavra, vereador Jonathan. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente, senhor presidente, queria parabenizar a Vossa Excelência pelos documentos 236 e 237 e solicitar a possibilidade, e consultar com o senhor a possibilidade de poder assinar em conjunto, tá bom? E também parabenizar o vereador Luiz pela confecção do documento 234, por esse documento também, que tem tudo a ver, acho que super importante, aí, muita relevância esse documento, e solicitar também a autorização para que eu possa assinar em conjunto esse documento com a Vossa Excelência. Senhor presidente, vou fazer uma fala rápida aqui. A minha fala é para poder hoje parabenizar os envolvidos no dia 24 pelo evento primeiro Rosolém Game of Skate, na Praça Poderosa. Eu acho que o momento pós-pandemia que estamos passando aí, a gente conseguir, através de alguns organizadores, moradores da nossa cidade, realizar um evento da envergadura e do tamanho que foi, eu acho isso muito importante para a cultura da nossa cidade, para a retomada econômica, né, do nosso município. Engrandece muito a nossa cidade, trazendo um evento dessa envergadura aí, que foi. Eu acho que nem os organizadores imaginavam que teria a repercussão e a adesão dos moradores, né, a participação dos munícipes da nossa cidade. Então, através dessa moção, eu gostaria muito de parabenizar, em nome de toda a equipe, o coordenador do evento, o Evandro Bragança, que está presente aqui hoje. Evandro,
parabéns pela iniciativa, tá bom? Nós temos que agradecer, parabenizar também os parceiros que ajudaram muito e que contribuíram muito, a Secretaria de Cultura lá, em nome do secretário Regis, nosso prefeito Zezé, que foram parceiros essenciais para que esse evento acontecesse. Evandro, e digo mais, espero que esse seja o primeiro de muitos, que o ano que vem a gente possa ter a oportunidade de desfrutar novamente de um evento Game of Skate pela segunda edição, tá bom? Então, parabéns a todos vocês aí, muito obrigado. Sem falar, presidente, também que tivemos lá a participação da banda cover do Charlie Brown Jr. Passaram mais de 3.000 pessoas nesse evento durante o dia, no domingo do dia 24, né? Sem falar na geração de renda, que tivemos lá mais de 30 feirantes também, né? Que puderam participar, comercializar os seus produtos, né? Então, isso eu acho que foi muito importante, engrandeceu muito a nossa cidade com esse evento aí, e só tenho que agradecer vocês, Evandro. Parabéns mais uma vez, e gostaria, senhor presidente, de pedir questão de ordem também, para que eu pudesse fazer entrega dessa moção aos participantes. Ok, vereador Jonathan, assim que a gente votá-la, eu suspendo para Vossa Excelência fazer a entrega. Continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras aqui presentes, a todos que nos acompanham, eu venho aqui para tocar num assunto tão simples, mas que eu entendo ser muito importante no dia a dia daqueles alunos ali do CIER. Nós temos ali, presidente, um quiosque que está dentro do pátio do CIER e que apresenta rachaduras. E esse quiosque ele é feito com telhas de barros, que a gente não sabe ali qual é o comprometimento da base daquele quiosque. E uma das funções dos vereadores é a gente exercer essa fiscalização. E aqui eu gostaria de pedir para que os vereadores prestassem bastante atenção na simplicidade desse documento, mas da importância que ele tem, principalmente para os alunos e para os profissionais que ali trabalham. Porque nós sabemos que aquelas telhas, quando caem, elas quebram, viram vidro e pode ferir tanto alunos como os funcionários ali. Então, gostaria de pedir a aprovação dos vereadores para esse documento que eu estou apresentando, que eu estou falando do requerimento 235 de 2022. E aproveito também, presidente, para me manifestar aqui em relação a todos os documentos aqui apresentados, que foram, assim, de relevância. E esses documentos, eles têm algo em comum. Eles tratam de erário, eles tratam de assuntos que têm dinheiro público no meio. Quando é um quiosque, quando é um buraco, quando é um ponto de ônibus, existe dinheiro público. E aí é função da Câmara Municipal, é competência da Câmara Municipal poder legislar, trabalhar sobre essa questão. E eu tenho muito respeito por todos os vereadores, por todas as vereadoras, e com a vereadora Marciene não é diferente, tenho muito respeito por ela, pelas proposições dela, mas eu entendo que as duas moções apresentadas pela vereadora trata de instituições de ordem privada, de capital privado, não tem dinheiro público ali. Ali tem a questão de capital privado. Entendo que se a moção fosse de apelo para que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Vigilância Sanitária, iniciasse ali uma conversa com o laboratório para poder fazer um aperfeiçoamento, entendo que a gente poderia estar em um caminho que eu acredito ser mais legal. Entendo que eu, como vereador, é o meu entendimento, com todo respeito, eu não tenho a competência legal de votar uma moção para uma instituição que é 100% de capital privado. Então, nesse sentido, vereadora, por respeito à senhora, eu vim aqui justificar o meu voto, que eu voto a favor de todas as proposições, porém, nessas duas moções, eu gostaria de deixar registrado aqui o meu voto, que eu vou me abster
porque eu entendo que não é competência minha legislar sobre essa questão do capital privado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão os documentos. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Luiz. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela propositura. Eu acabei de assinar agora aqui já, mesmo sem ter pedido para Vossa Excelência autorizar. Mas vai já. E gostaria também aqui de agradecer aqui, parabenizar aqui o vereador Clodoaldo pela propositura, pela moção aí, e pedir autorização para assinar em conjunto a moção que fala aí da ampliação do teste do pezinho para os bebês nascidos. Parabéns, vereador Clodoaldo. Obrigado, vereador Luiz. Continua em discussão. Nobres pares, não havendo mais inscritos, eu só queria grafar aqui a importância desses dois documentos. O primeiro, o 236, ele trata do passivo do Fundef e do Fundeb, que deve chegar ao município para ser distribuído a todos os profissionais do ensino básico, do magistério. Esse é um recurso que é um recurso antigo, mas vai se transformar num recurso novo para os nossos professores. E eu estou aqui questionando, é uma lei novíssima, acabou de ser aprovada, mas estou aqui questionando qual é o percentual da cidade de Hortolândia, como é que vai se dar essa divisão, etc. e tal. Então, um documento que eu qualifico de grande importância, e particularmente de grande importância para os profissionais da educação. O outro é para poder saber da Lei 14.164, de 10 de junho de 2021, que ela prevê, ela trata, o conteúdo dela é uma prevenção da violência contra a mulher nos currículos de educação básica e institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Eu quero saber se o município está aplicando a lei federal, então estou aqui fazendo esses questionamentos, na verdade, através da minha equipe que fez esse documento. Então, não havendo mais oradores, eu coloco em votação todos os documentos. Presidente, sim, eu queria dar um voto em destaque. Por favor. Sobre a... Qual moção? Sobre a DMS. Eu queria me abster nessa moção. Vossa Excelência quer uma votação em destaque na moção 104. Isso, eu vou me abster dessa. Não, sem problema, mas é essa moção. Então, de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Zaca. Como o vereador Eduardo colocou que existe até uma ordem de competência e até o vereador Enoque está querendo votar em destaque, será que não... Eu queria fazer o pedido de vista das duas moções da vereadora Marciene. Está suspensa a sessão por um minuto. Convidaria a todos que pudessem ir lá solicitar. Vereador Jonathan, Vossa Excelência quer entregar a moção a quem? Ao Evandro. Queria convidar o Evandro que viesse até aqui à frente. Os vereadores, se quiserem só aguardar a entrega da moção, depois nós nos reunimos lá para receber o Evandro e quem mais Vossa Excelência quer chamar, só ele? Para toda a equipe que queira vir aqui, por gentileza, venha aqui à frente para receber do vereador Jonathan a moção que está posta. Após a entrega da moção, eu convido a todos os vereadores ali na sala de reuniões. Retomando os trabalhos, nós temos um pedido de votação em destaque do vereador Enoque, mas nós temos um pedido de vistas do vereador Zaca. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Eu só queria fazer a correção aqui para o pedido de vistas, que é para uma só moção, e não para as duas. É que eu não falei em conjunto. Promoção 104/2022, da vereadora Marciene. Okay, a outra não. Ok. Vereador Zaca pede vistas da moção 104. Está em discussão o pedido de vistas. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade o pedido de vistas. Não tendo mais discussão, eu coloco em votação o bloco de requerimentos e moções por todos os vereadores.
Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Só gostaria de deixar registrado o meu voto, a minha abstenção do voto da moção 105, conforme eu me manifestei na tribuna. Ok, Vossa Excelência está pedindo que compute o seu voto. Eu vou me abster do voto da moção 105. Vereador, não dá, porque nós estamos votando o bloco. Nós estamos votando o bloco. No bloco, se Vossa Excelência se abster, está se abstendo de todos os documentos. Teria que ter uma votação em destaque para que aí sim o senhor pudesse se abster, entendeu? Da 105. Regimentalmente, eu posso pedir a votação em destaque agora? Nós já começamos a votação. Questão de ordem. Questão de ordem. Ai, Jesus. Eu vou suspender, estou suspendendo o processo de votação, chamo os vereadores de volta lá na sala de reuniões. A gente vai dar continuidade a esse processo, então deixa ele do jeito que está. Nobres pares, continua o processo de votação. Por 13 votos sim, foi aprovado o bloco de moções e requerimentos. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador Eduardo. Eu votei sim, em todos os documentos que foram aí apreciados em bloco, mas eu gostaria de deixar registrado aqui no tocante à moção 105 de 2022 que o meu voto é de abster. Ok, para registro de vídeo, o vereador Eduardo manifesta a sua posição em relação à moção 105. Nobres pares, antes da gente encerrar, nós temos 2 vereadores inscritos na nossa tribuna. Um é o vereador Enoque. Vereador Enoque, pelo tempo regimental, Vossa Excelência tem 10 minutos. Sim, vereador. Eu tive que me ausentar um pouquinho da sessão. Seria possível registrar o meu voto nos documentos, em ata? Não? Infelizmente, não tem como. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maciene, Márcia, todos que estão nos ouvindo, muito rápido, só para principalmente dar informação ali aos moradores do Monte Sinai, que semana retrasada teve incêndio lá no Monte Sinai e foi um problema sério, viu? E aqui eu quero parabenizar o secretário Mion, toda a sua equipe que tiveram lá, deram assistência, aí veio as outras secretarias também, e graças a Deus, aquele incêndio foi contido com o Corpo de Bombeiro, com a Guarda Municipal, foi um trabalho maravilhoso, e era tarde da noite. Então aqui eu quero parabenizar toda a secretaria envolvida de inclusão, e realmente ainda não terminou o serviço de posteamento do Monte Sinai, o pessoal está, daqui mais um tempinho, vai estar sendo regularizado a sua energia, posteriormente a sua água também. E para concluir, fizemos uma moção aqui dos 15 anos do Banco de Alimentos, e aí tivemos lá o Jonathan, o Edivaldo, o Clodoaldo, quem mais? E o Ananias, né? O prefeito esteve lá, teve também a filha do Gilberto Gil, e foi um evento maravilhoso. E eu quero chamar aqui um detalhe. O Banco de Alimentos faz um trabalho maravilhoso na região que nós trabalhamos, ali na Vila Guedes. Quero parabenizar ali a entidade Moriá, lá do Conceição, a Igreja Batista, lá da Vila Guedes, lá com o César e toda a sua equipe, que recebem esse alimento, doam para as famílias, e é um trabalho maravilhoso. E aqui eu deixo um grande abraço a todos nessa noite maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Enoque. Com a palavra, o vereador Edivaldo, pelo tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e vereadoras.
Senhor presidente, quero abordar 3 temas aqui essa noite. O primeiro deles é um evento que teve esse final de semana, o 2º encontro e passeio de cavaleiros do rancho Recanto Galera do Chapéu. Contamos com a participação de mais de 300 cavaleiros e um público estimado aí de aproximadamente umas 1.500 pessoas. Foi um evento bastante grande, né? Tivemos aí o apoio da nossa administração. Esse evento inicia as festividades do 31º aniversário da nossa cidade de Hortolândia. Então, vem aqui, em nome do Tiago Bacan, do proprietário do Recanto Galera do Chapéu, em nome do Felipe da Audicar, do Juninho da I Brasileira, do Val Berranteiro e de toda a classe de cavaleiros e boiadeiros aqui da nossa cidade. Agradecer o apoio e a participação. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre outro tema também, uma indicação de minha autoria. Eu recebi recentemente uns alunos do Instituto Federal aqui de Hortolândia, há uns 20 dias atrás, meu filho promoveu um encontro, e eu bati um papo com vários alunos ali, e eles fizeram várias colocações a respeito de melhorias ali do Instituto Federal da nossa cidade de Hortolândia. Uma delas era a questão daquele semáforo que estava já há mais de ano ali sendo instalado, porém não estava ligado. E eu tive a honra de ir lá acompanhar a saída desses alunos, na saída e entrada da escola, e fiquei muitíssimo preocupado em ver aqueles jovens atravessando aquela avenida ali na Ana Tereza Secombreda, com um fluxo de carro intenso, e eles tendo que atravessar, correndo risco de vida, de atropelamento, ou de também batida entre carros que trafegam por lá. Então, fiz um apelo, fiz um vídeo, soltei na mídia, pedindo ao nosso secretário para que desse uma atenção, né, e fizesse a ligação daquele semáforo, que eu já havia feito uma indicação de número 1754 em 2019, pedindo a implantação de um semáforo ali, porém ele estava desligado. E essa semana, hoje, né, graças a Deus, foi feita a ligação daquele semáforo. Quero aqui agradecer ao secretário, ao nosso prefeito, que com certeza viu esse vídeo e pediu para que o secretário desse uma atenção especial àquela situação da Faculdade Federal aqui do nosso município. Então, muito obrigado ao secretário de Mobilidade por ter atendido a esse apelo desses jovens que querem somente estudar, se formar, ter uma profissão com segurança. Eu aproveitei também nesse bate-papo com eles e ouvi algumas queixas com relação ao transporte, né? Nossa cidade está melhorando a cada dia mais, graças a Deus, né? É exemplo em toda a região e até no país. Mas a gente tem alguns problemas ainda pontuais que creio eu que serão resolvidos um dia, porque enquanto eu estiver nessa casa, enquanto eu for representante do povo, eu sempre vou lutar pela questão do transporte, né? O direito de ir e vir é um direito de todo cidadão brasileiro, ir e vir com qualidade e segurança. Então, fiz uma moção aqui, muitos jovens me relataram o problema que eles estão encontrando na saída às 17 horas, para pegar a linha 320 do Orestes Húngaros e a linha 344 que vai para o Jardim Aline. Antes da pandemia, senhor presidente, nesse horário, depois das 5 horas da tarde, tinha um ônibus de meia hora. Foi retirado alguns horários por conta da pandemia. Nós já passamos, né, avançamos bem esse caso de contaminação aí do Covid-19, ainda temos casos, isso é fato. Mas eles não voltaram às linhas ao horário normal. Então, assim, os jovens que saem às 17 horas, eles têm um ônibus próximo ali às 17h30, que passa ali, e muitos deles estudam à noite em outra escola, e aí chegam atrasados na escola, porque eles têm que desembarcar no terminal para pegar o outro ônibus para o bairro deles. Por exemplo, quem mora no Jardim Aline, não tem um ônibus direto. Então, eles acabam perdendo o horário da primeira aula do período noturno. Então, eu estou fazendo uma indicação aqui, senhor presidente, para que a secretaria reveja, que faça uma avaliação, que vá nas escolas, ver esses horários de saída dos alunos, para adequar os horários de ônibus, para que eles não percam
o ônibus e nem as aulas. Tá bom, presidente? É isso que eu gostaria de falar. Mais uma vez, muito obrigado por ter concedido a palavra. Obrigado, vereador Edivaldo. Nobres pares, antes de eu concluir aqui nossa reunião, apenas para ficar como registro, na quinta-feira, às 14 horas, na presidência, eu vou chamar a primeira reunião da comissão especial que vai tratar da questão da Previdência. E essa reunião ela tem o intuito de nós criarmos um cronograma de como vai funcionar a comissão, quais os passos que nós vamos dar, qual a direção, quem nós vamos chamar, se vamos abrir para toda a comunidade de servidores poderem dar ideias, sugestões. Nós vamos discutir ali todos os formatos para que essa reunião aconteça. São 5 membros titulares, mas inúmeros vereadores se inscreveram para participar também. Então, todos estão sendo convidados para participar da nossa reunião na quinta-feira, às 14 horas, na presidência, ok? Nada havendo mais a tratar, eu convoco a nossa próxima reunião, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 9 de maio, às 18h30, e peço que Deus abençoe a vida de cada um dos senhores e senhoras e também da nossa população, no nome de Jesus. Boa noite a todos.